queridos, graça e paz do Senhor, nesse dia novo que Deus está nos concedendo, dentro do seu reino de paz, de vida. Vamos começar mais um dia na presença do Senhor, pensando um pouquinho mais sobre essa questão do equilíbrio que deve existir entre graça e fé. A graça de Deus é uma das coisas menos compreendidas pela igreja. Existe um hino antigo que diz Amazing Grace, que em inglês significa graça maravilhosa, graça espantosa. A graça é sempre espantosa, porque ela causa perplexidade, ela causa espanto à mente das pessoas que imaginam que a relação com Deus é uma relação de performance. O que significa isso? Significa uma relação com Deus baseada em comportamento, baseada em atitudes, em ações, em procedimentos religiosos. É por isso que a graça é espantosa. E quando a graça chega, ela quebra todo o paradigma de uma ligação com Deus baseada em categorias de procedimentos e comportamentos e traz para nós um outro paradigma, totalmente diferente, novo, totalmente radical. É tão radical que precisa de muita ação do Espírito de Deus para as pessoas irem assimilando como é que esse Deus agora está agindo conosco nessa dispensação da graça de Deus que nós estamos vivendo desde que Jesus chegou aqui. Graça é uma das coisas menos compreendidas por aqueles que deveriam compreender mais do que todos os habitantes do planeta, chamado igreja. A igreja deveria compreender graça. Sem graça, sem a graça de Deus, não existe comunhão com Deus. Sem a graça de Deus não existe salvação, porque Paulo diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Não adianta ficar achando que eu vou a Deus pelas minhas obras, pela minha performance, pela minha bondade, pela minha média, né? Existe uma média, eu sou um cara legalzinho, não existe isso. Então a graça, em primeiro lugar, a graça é incompreensível na mentalidade humana. Mas quando alguém compreende a graça pela graça de Deus, compreende a graça pelo Espírito, ela começa a entender que tudo já foi feito por nós, da parte de Jesus. A obediência que eu não conseguiria ter diante de Deus foi comprada, foi trazida por Jesus, para mim e para você. Graça é uma dádiva incomensurável, não dá para medir. É um presente imensurável de Deus para nós. Porque Jesus fez toda a obra de aceitação diante de Deus em nosso lugar. Portanto, Jesus é o representante legal de todos nós perante Deus. Isso é graça. E por causa disso, ele conseguiu os méritos que uma obediência perfeita tem direito. Só Jesus conseguiu isso. Ninguém consegue isso. Então eu preciso trazer agora um equilíbrio entre graça e fé. Por quê? Porque no mundo espiritual as coisas agem assim. Deus oferece as coisas a nós pela graça. E nós a obtemos, nós tomamos posse pela fé. Essa é a parte humana. A única parte humana que Deus exige é a fé. Pela fé é que nós agimos. Aí eu quero que você entenda bem, para que você entenda os processos que Deus trabalha na nossa vida. Quando eu digo que nós não baseamos a nossa relação com Deus através de comportamento, através de ações, através de atitudes, eu estou dizendo para que a gente obtenha as bênçãos e a justiça de Deus. Porém, essas atitudes, ações e comportamentos, elas serão adequadas no tocante à fé. Porque é uma outra esfera. Quando nós agimos em fé,
as nossas ações passam a ser praticadas pela graça. A fé age em relação à graça. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Você não pode conseguir as bênçãos de Deus através do seu bom comportamento. Porque as bênçãos são dadas a vocês pela graça de Deus. Você já é um abençoado em Cristo Jesus, não em você mesmo. O apóstolo Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você é abençoado e você tem que dizer isso de maneira categórica. Às vezes você está aí sem um centavo no bolso e você fala assim: pastor, como é que eu posso me encaixar numa realidade dessa? Porque existe uma realidade terrena que contraria a realidade do reino. Aquilo que você é em espírito pela graça nem sempre está correspondendo àquilo que você está sendo na terra. O que Deus quer é que você use a sua fé para que você chegue naquilo que você já é em espírito e comece a manifestar na sua vida todas as bênçãos que você já tem em espírito. Então, pela fé, você começa a agir em harmonia com aquilo que você já tem da parte de Deus, você já recebeu pela graça. Pela fé, você recebe o que é dado pela graça. Ok? Agora, isso tem uma implicação enorme. Observe a vida dos crentes e perceba como eles não agem pela graça. Eles agem por meio do legalismo, por meio da lei. Eles pensam assim: eu preciso ser abençoado, portanto eu tenho que dar meu dízimo, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que fazer isso, eu tenho... Porque eles estão com aquele paradigma de que Deus só abençoa quando eles praticam coisas. Não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Você só pratica coisas quando você crê que você já é abençoado. Então essas coisas que você está praticando não são para conquistar algo, mas são porque você já tem. Este é o paradigma, certo? Esse é o paradigma da graça. Quando eu oferto para Deus algum dinheiro, ou quando eu abençoo outra vida com o meu dinheiro, eu faço porque a minha mentalidade é a seguinte: eu já sou abençoado, portanto eu abro mão de dinheiro, porque um fluxo daquilo que eu já tenho começará a fluir para mim. Eu já tenho todas as bênçãos. Então as minhas ações na terra de doar são mecanismos de fé, de que aquilo que eu já tenho começará a fluir em mim. Essa é a mentalidade da graça. E não aquela mentalidade: eu vou ter que dar para ativar alguma coisa da parte de Deus. Isso é mentira, isso é contra o Espírito da graça. Ninguém compra a bênção de Deus, ninguém pratica nada para ganhar favor com Deus. Nós já ganhamos todo o favor de Deus pela graça. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Você precisa entender, querido, que as suas ações na terra devem ser ações de fé naquilo que você já é em Cristo. A sua fé é somente para se apropriar daquilo que a graça já proveu para você. Você já é abençoado, você já tem cura divina, você já tem a vitória de Deus, você já é um filho amado, você já é justo, você não precisa ficar se justificando, você já é. A sua fé agora te empurra na direção disso e fala: aleluia, eu já sou assim, Senhor, eu sou santo, eu sou abençoado, portanto eu vou agir na terra com essa mentalidade. E aí as coisas começam a fluir para você. Você não está ganhando favor com Deus praticando atos todos os dias. Você não está lendo a Bíblia para ficar mais religioso, para ganhar mais pontos na pontuação celestial. Nada disso. Você está fazendo tudo isso porque você crê em Jesus Cristo, porque você já é alguém. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, essa é uma revelação importante. Eu quero que meus irmãos entendam que eles já são santos, justos, abençoados, lavados, purificados, perdoados, amados, de uma vez por todas. Abre os olhos dos meus queridos, para que eles não tenham essa mentalidade performática,
de tentar ganhar alguma coisa do Senhor através de campanhas, através disso, através daquilo. Senhor, tudo isso é religiosidade, tudo isso não tem nada a ver com o teu reino. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa mentalidade da graça, que nós tomamos posse pela fé daquilo que nós já temos em Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Essa é a tua herança, você já é. Em Cristo, você já tem. Em Cristo você já é. Tome posse pela fé e as suas atitudes sejam correspondentes com essa graça que você já tem em Jesus Cristo. Essa é a ideia de Deus para você. Deus te abençoe nesse dia e nós nos vemos amanhã. Em nome de Jesus. Amém.